Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Lucas Barbosa Kondratovic, zootecnista e consultor técnico da Conan. E o tema da nossa entrevista será Cuidados com score corporal na estação de monta. Tudo bem com você, Lucas? Como é que estão as coisas? Olá, Divino, tudo bem, graças a Deus e por aí. Ótimo, excelente. Você está falando de Mato Grosso? Isso, no Nortão do Mato Grosso. Nortão? Por que fala Nortão, cara? Eu sempre fiquei com essa dúvida. O pessoal tem mania de chamar essa região de Nortão mesmo. O Nortão, né, eu fico em Juara, né, que é o norte, extremo norte do Mato Grosso, quase divisa com Rondônia, Pará, né. Então é a região que a gente chama de Nortão. Tem a região sul, né, a Baixada Cuiabana, região leste do Araguaia, e essa região denominada de Nortão do Mato Grosso. Eu tenho um amigo que tem um portal de notícias aí que chama O Nortão. E ele é engraçado, porque ele se chama de Nortão. Então, o nome dele é Ricardo, mas quando a gente fala com ele, ele fala que é Ricardo O Nortão. Meu amigo. Apelido da região, muito boa. Muito bom, muito bom. Vamos falar então de estação de monta. Agora já está chovendo, os pastos já estão bonitos, já está tudo verdinho. Nem lembra mais, né? Que há uns meses atrás aí, tadinho do gado, não tinha nem o que comer, né? Pois é, sofremos bastante, né? Estiagem esse ano e no ano passado, né? Juntou bastante. Exatamente. Me fala uma coisa aí, ô Lucas. Por que o período das águas é a época ideal para os pecuaristas iniciarem a estação de monta? Certo, Divino. Na verdade, a estação de monta, você tem que fazer o planejamento o ano inteiro, né? A gente não pode esquecer de se planejar para a seca também, né? Então, deixar isso bem claro, não é só a época das águas, né? A gente tem que se planejar no ano inteiro. Porém, a época das águas, ela é muito importante, de extrema importância, porque é onde a gente tem capim à vontade, né? Agora chovendo, com bastante chuva, graças a Deus chovendo bem, os capins voltam a brotar, ficam com bastante qualidade, né? Bastante teores nutricionais e com bastante disponibilidade para a vacada. Então, isso faz com que nutricionalmente, né, as vacas, as matrizes da propriedade estejam favoráveis para a estação de monta. Então, começando a estação de monta nessas épocas, as vacas elas estão adequadas, né, nutricionalmente falando, elas estão mais favoráveis para emprenhar, né, do que comparado numa época de estação seca, por exemplo, com falta de capim. E por que é importante que essas vacas estejam com um bom score corporal para que haja um sucesso na reprodução? Então, Divino, o score corporal está diretamente relacionado com a nutrição da vaca, né? Então, uma vaca com um score adequado, né, ou seja, uma vaca nem muito magra, nem uma vaca muito gorda, é uma vaca bem nutrida, é uma vaca que vai ter nutrientes necessários para que se tenha, para que ela possa ciclar normalmente, né? E a vaca ciclando normalmente, a gente tem, então, maiores taxas de prenhez. Elas emprenham mais facilmente, comparado aí com vacas muito magras, por exemplo. Vacas muito gordas, também elas têm um pouquinho de dificuldade de emprenhar, né? Elas, mesmo estando bem nutridas até demais, né? Mas atrapalha um pouco o teor de gordura em relação à ciclagem da vaca, ela emprenhar, e também atrapalha na aparição. Então, por isso que a gente trabalha com um score médio ali, né? Uma escala de 1 a 5, por exemplo, um score 3. Né? Então, a vaca ela não pode estar muito magra, nem muito gorda. Né? Ela tem que estar num score ideal. E essa época com pasto favorável é mais fácil de controlar, ter esse controle para que a vaca esteja no score ideal. Então, nessa fase de monta, ela requer uma atenção especial dos produtores, é isso? Bastante. Como mencionei no começo, né, a gente não pode excluir a estação seca, né? A gente tem que sempre planejar pensando o ano inteiro, né? Não adianta nada você fazer uma estação chuvosa excelente, chega na seca e deixa tudo de lado. Mas nessa época, né, é mais favorável, é mais fácil, é como a gente fala, empurrar o carro ladeira abaixo, né?
a gente já tem o capim com bastante nutrientes, com bastante fornecimento, bastante quantidade. Então, uma nutrição, né, um suplemento mineral básico, às vezes um aditivado, mais um suplemento mais básico, já dá conta, né, já auxilia bastante na vaca estar nesse score adequado. Ô Lucas, o que é necessário levar em conta nessa definição do calendário da estação de monta da fazenda? Então, para se definir, né, o calendário da estação de monta, a gente tem que pensar primeiro na disponibilidade da forragem. É a disponibilidade da forragem que vai determinar basicamente tudo que você vai fazer na fazenda, né? Você tem disponibilidade, você atua de um jeito. Se você não tem, você tem que mudar seu planejamento para atuar de outro. Então, a disponibilidade da forragem é o primeiro ponto, né? Qual o período, né, que essa forragem tem maior disponibilidade e qualidade, né? Então, se tiver um período longo de chuva, né, a gente sabe que o Brasil é grande e diferentes regiões a chuva atua de diferentes formas, né? Então, se tiver um período longo de chuva, a gente consegue ter uma estação um pouquinho mais longa. Agora, se eu tiver um período mais curto, eu preciso encurtar um pouco a minha estação para se adequar, né, nesse período das águas. Além disso, né, outro fator muito determinante também é o manejo da fazenda. Né? É um fator que determina, de novo, qualquer manejo que você irá fazer. Se eu consigo fazer uma estação curta, eu tenho, por exemplo, funcionários, colaboradores, que dá conta de manejar todas as minhas vacas em 3 meses. Eu tenho funcionário para manejar vacas em 4 meses, né? Então, esse é outro fator muito importante. E também a venda, né? Seu planejamento financeiro. Quando que eu preciso vender esses bezerros? Quando que eu vou vender esses bezerros? Quando que eu preciso comprar, às vezes, uma vacada para reposição ou um touro novo? Então, o planejamento financeiro também é um ponto determinante para a estação de monta. O Lucas, você falou da questão do funcionário. É muito importante que esses funcionários estejam bem treinados, né? Que eles saibam, né? Que eles tenham ali um manejo, um manuseio com esse animal muito adequado, né? É de extrema importância, é vital, né? Para uma estação de monta bem sucedida, né? A gente fala que tem alguns pilares na estação de monta e o funcionário ele é um dos principais pilares, né? A gente sabe que qualquer tipo de estresse para uma matriz, né, uma vaca, novilha, seja qual for, durante a estação de monta, isso afeta drasticamente no desempenho das vacas em relação à prenhez, né? O hormônio, a liberação de hormônio de cortisol relacionado ao estresse, e ele afeta diretamente ao ciclo reprodutivo da vaca. Então, tem que ter funcionários bem treinados, capacitados, né? Não só ali dentro do curral, mas também para levar essa vacata até o pasto, para trazer essa vacada do pasto, para manejar ela no pasto também, né? Como o nascimento de bezerro, tudo mais. Então, é de extrema importância, sim, e afeta totalmente o resultado da fazenda. Você falou dos pilares e disse que o manejo é um dos pilares, né? Eu gostaria que você falasse dos outros um pouquinho também para a gente. Então, Divino, outros pilares, né, fundamentais, a nutrição, de extrema importância, né? A gente comentou do score da vacada, uma vaca bem nutrida, isso afeta diretamente, né, nas taxas de prenhez e outros índices ou técnicos, né, de uma estação de monta. Sanidade, nada adianta uma vaca nutrida, protocolo, tudo do bom e do melhor, mas a vaca está com doença do carrapato, está com pneumonia, então a gente tem que tomar cuidado também com a sanidade, né? É outro ponto. Para quem faz IATF, né? Quando a gente fala de estação de monta, a gente não está falando só de IATF, né? Também com touro, né? Utilizando o touro. Mas para quem faz IATF, um bom protocolo, um bom manejo do protocolo, né? E sêmen também, né? A utilização do sêmen do touro. E para quem não faz IATF, o touro, né? Ter um ótimo touro de genética de qualidade, com
bastante espermogênese, né, que ejacula muito bem, né, que não tem problema para emprenhar a vaca. A genética é outro fator importantíssimo também dentro da fazenda, né, tanto vacas quanto touros, né, com genéticas superiores para que se tenha maiores condições de prenhez e também melhores progênios, né, melhores bezerros. E o manejo, né, que eu comentei, então, esses daí são os principais pilares dentro de uma fazenda que afetam bastante aí, né, no sucesso de uma estação de monta. Eu gostaria de me ater um pouquinho aqui à questão da genética. A genética hoje, a impressão que eu tenho é que está bem mais acessível, né? Que é algo que, assim, parece que antigamente era tão complexo, tão caro, né? E hoje não, parece que está bem mais na mão, né? Com certeza, Divino. E eu vou até além, tá? Não só a genética, né? Você muito bem colocou da genética, realmente a gente vê a genética do nosso gado, vamos falar do nosso gado Nelore, que é nosso, né? A gente pode dizer de nós, do gado Nelore principal aqui no Brasil, né? Mas ela demorou um pouquinho para engrenar se a gente comparar com outros países, por exemplo, principalmente Estados Unidos com o Angus, né? Só utilizando como exemplo. Ela demorou um pouquinho a engrenar, a ter essa parte de melhoramento genético, então era realmente de mais difícil acesso. Hoje em dia a gente tem muita ferramenta, tem muita tecnologia por trás desses melhoramentos genéticos, tem touro, muitos criadores de touros, né? Então é muito possível comprar touros de qualidade em diversos cantos do Brasil, né? Muita gente faz touro dentro da própria fazenda, então hoje temos ferramentas também, né, de genética, em que você pode fazer o touro dentro da sua fazenda, né? Você testa esses tourinhos, né, filhos das suas vacas geneticamente, até achar um tourinho adequado e conseguir utilizar ele dentro da fazenda. Além, lógico, né, de venda de sêmen, protocolos de ATF, isso também está muito mais acessível ao mercado hoje. E afetou bastante, né, o nosso mercado, que tem cada vez evoluído mais, né, tanto em qualidade e tanto em quantidade, né, de produtividade. Até porque o nível de exigência hoje do nosso cliente, ele é muito maior, né, Lucas? Muito maior, muito maior. E tá certo, porque se você não tiver um nível de exigência, você não produz bem, né? Então, você tem que ter uma produtividade, você tem que ser mais assertivo, né, na sua produção, porque se você não produzir bem, você acaba tendo prejuízos dentro da fazenda e sai do mercado. E os pecuaristas, estão corretíssimos em relação à exigência. Tem que ser cada vez mais exigente para ser cada vez mais eficiente na produção. Exatamente. Lucas, existe alguma relação direta entre o score corporal e as taxas de desmame e quilos desmamados? Existe sim, Divino. Vacas bem nutridas, elas gerem, né, bezerros, primeiro que já emprenha mais, né, tem maiores índices de prenhez, e também geram bezerros mais nutridos também, mais desenvolvidos e com potencial maior para desenvolvimento, para deposição de carcaça, né? Então, está diretamente relacionado à nutrição da vaca com a qualidade do bezerro, né? Então, uma vaca bem nutrida gera bezerros com maiores qualidades. Bezerros com maiores qualidades, além da vaca nutrida, que vai dar também mais leite para esse bezerro se desenvolver melhor, né? O bezerro se desenvolve melhor e desmama mais pesado, além de conseguir manter o bezerro no crescimento e desmamar ele de forma favorável. Quando você tiver vaca magra, muitas vezes a vaca não consegue nem dar leite para esse bezerro, porque tem muito guacho dentro da fazenda, por exemplo, né? E esses guachos, às vezes, não conseguem nem chegar, né, na vida adulta, são bezerros mais fracos, que demoram, ao invés de serem abatidos com 2 anos, por exemplo, eles vão demorar 3, 4 anos para ser abatidos, isso se sobreviverem, né, principalmente quando bezerrinhos recentes mamados, que eles são bem suscetíveis a diversas doenças e etc, né?
Tem coisa que a gente ouve que a gente não sabe se é verdade, se não é verdade. Uma vez me falaram uma coisa, então eu vou aproveitar aqui a sua expertise para você me dizer se é verdade ou não. Uma vez me disseram o seguinte, que existe diferença entre um animal que emprenha em novembro, por exemplo, e um animal que emprenha em fevereiro. É verdade isso ou não? É verdade, sim, Divino. E esse é outro ponto, né, em a gente se atentar em relação ao score de condição corporal da vaca. Então, vacas bem nutridas, né, elas emprenham mais cedo dentro da sua estação de monta. E essas que emprenham mais cedo da estação de monta, elas parem mais cedo, que é como você tem utilizado de exemplo, a vaca que para bezerro em setembro, né? Esses bezerros, eles passam, né, durante o início da vida dele, com pasto verde, além de uma mãe bem nutrida, dando bastante leite, o que faz com que esse bezerro se desenvolva bem, né, logo após o nascimento. Além de, né, durante a gestação dessa vaca que emprenhou mais cedo, no início da estação de monta, a gente tem uma coisa que chama desenvolvimento fetal, né, planejamento fetal, onde no terço médio da gestação, quando a vaca está bem nutrida, se alimenta de pasto verde, ela está com o score ideal, ela consegue nutrir melhor o feto, né? Então o feto se desenvolve melhor e ele aumenta o desenvolvimento, né? Ele aumenta a síntese de fibras, né? Da quantidade de fibras musculares, ou seja, é um animal que tem bastante músculo, vamos dizer assim. E aí quando ele nasce e é bem nutrido, esses músculos se desenvolvem. Então, ele dá mais peso, é um animal com mais células musculares e desenvolvendo bem essas células, é um animal mais pesado. Então, sim, um animal que nasce no cedo, em setembro, ele tende a desmamar, podendo desmamar aí de 30 a 40 quilos mais pesado do que um animal que nasce em fevereiro. E isso, quando você põe na ponta do lápis, colocando aí quase R$10 o quilo hoje, não sei quanto está em Goiás, mas mais ou menos, né, R$10 o quilo. Você desmamar 30 quilos do bezerro simplesmente por um planejamento correto é muito vantajoso para a fazenda, né? Com certeza faz toda a diferença. A minha próxima pergunta, eu acho que você já falou, mas eu acho que não custa nada a gente reforçar um pouco mais. Eu sempre gosto dessa coisa bem explicadinha, porque eu acho que quanto mais didático a gente for, melhor, né? Todo mundo entendendo fica muito mais fácil. O que acontece se a vaca chegar na época da estação de monta sem estar no perfil totalmente ideal para gestação? Então, Divina, esse é um grande problema que se tem nas fazendas hoje em dia, né? Então, quando a vaca chega na estação de monta e não está no score adequado, primeiro que já tem maior dificuldade de emprenhar. Hoje a gente tem bastante, principalmente voltando a falar em ATF, né? Inseminação artificial, tempo fixo, né? Para quem não conhece, mas a IATF é uma ferramenta que nos auxilia a emprenhar a vaca, até mesmo vaca magra. Não que isso seja a salvação da fazenda, pelo contrário. Não é para se utilizar da IATF para salvar um planejamento mal feito com nutrição, né? Mas ele auxilia a vaca a emprenhar mesmo magra. Mas uma vaca magra chegando na estação de monta, primeiro ponto, dificuldade de emprenhar, né? Então, segundo ponto, você vai precisar gastar mais com nutrição naquele momento. Você vai ter que forçar uma nutrição nessa vaca para ela ser bem nutrida, garantir nutrientes para que se cicle e que se mantenha um bezerro dentro dela. Então, segundo ponto, o gasto, né, com essa vaca acaba sendo maior, né, naquele momento. Terceiro ponto, ela vai emprenhar no final da estação de monta, ou seja, vai dar aquele bezerro do tarde, aquele bezerro que vai nascer em fevereiro, quando ela emprenhar, né, se ela emprenhar, vai ser aquele bezerro que vai nascer em fevereiro, e de novo, vai dar 30, 40 quilos, talvez, a menos do que poderia dar se ela emprenhasse no início da estação de monta. Então, o planejamento mal feito, ele impacta bastante, né, na vida produtiva e financeira da fazenda, né? Por que nem todas as fazendas adotam esse calendário que a gente falou aí no início? Então, o grande argumento,
né, que a gente vê no dia a dia de fazendeiros falar que não gosta de adotar o calendário reprodutivo, né, justamente por ter bezerro o ano todo para vender, né? Então, quando ele precisar, já que ele emprenha o ano inteiro, nasce bezerro o ano inteiro, então, quando precisar, eu vendo um pouquinho de bezerro aqui, um pouquinho de bezerro ali, outro pouquinho ali, né? Mas é uma vantagem ilusória, né? Porque quando se faz um planejamento certinho, a gente tem maior disponibilidade de bezerros, né? Maiores taxas de prenhez, bezerros mamando mais pesado, entre outras muitas vantagens. Mas o principal ponto é isso, né? Porque o proprietário ele quer ter bezerro o ano inteiro para vender. A gente falou que no início da estiagem, né? Esse ano teve uma estiagem meio que atípica. O que o pecuarista deve fazer nesse caso, hein? Pois é, Divino, esse ano foi bem atípica, né? Ano passado também sofremos bastante. E chegando à estação de monta, e mesmo assim não tendo pasto para essas vacas. Um ponto que eu não gosto de mexer é na estação de monta. Se a sua estação de monta está definida, por exemplo, de setembro a janeiro, mantenha a sua estação de monta de setembro a janeiro. Não está chovendo, vou esperar chover para começar. Só que aí você bagunça a sua estação de monta. Você consegue jogar a estação de monta para frente muito facilmente, mas trazer ela de volta para o início é muito difícil, né? Então, é um ponto que eu não gosto de mexer, mas tem muita gente que faz, principalmente para esperar ter pasto. Mas a principal estratégia, né, a melhor estratégia nesses casos de estiagem é uma suplementação mais adequada. Quando se falta pasto, aumente seu nível de suplementação. Se você fornece um suplemento mineral, forneça um suplemento mineral aditivado, ou se tiver muito ruim de pasto, forneça um proteinado, né? Forneça um volumoso suplementar, uma silagem, um feno. Então, fazer uma suplementação para cobrir, né, essa falta dada pela estiagem. Você tinha falado da preocupação, no caso de quem utiliza touros, né? É necessário ter a mesma preocupação com o score corporal dos touros? Com certeza, Divino. De extrema importância o seu touro estar bem nutrido, porque assim como a vaca, né, quando ele está bem nutrido, ele tem uma espermogênese, né, ele tem maiores facilidades de ejaculação, então ele produz mais esperma e ejacula com mais facilidade, né? Então, o touro mal nutrido, ele tem problemas nessa área. Não só com a nutrição, também a saúde do touro é de extrema importância, né? O touro também tem que estar saudável, genética e todos esses outros pontos. Não é só a matriz, o touro também, ele tem que ter os mesmos cuidados da matriz. Bacana, meu amigo. Brigadão pelas explicações que você trouxe aí. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente com essas explanações que você nos presenteou aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer imenso e quem sabe numa próxima a gente conversa de novo. Muito obrigado. Conversaremos. Deixa eu já aproveitar e te desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Estão chegando as festas aí, que você e sua família possam ser extremamente felizes, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Um mesmo para você e a todos os telespectadores. Seja um fim de ano e um próximo ano abençoado a todos. Amém. Eu conversei com Lucas Barbosa Kondratovic, zootecnista e consultor técnico da Conan. E o tema da nossa entrevista foi cuidados com score corporal para estação de monta. Gostou da nossa prosa? Se gostou, deixe um gostei para a gente. Deixe um comentário, compartilhe com o máximo de pessoas que puder e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.